Fala pessoal, tudo bem? Bom, nessa próxima sequência de vídeos eu vou resolver com vocês o segundo exame de qualificação da UERJ 2019, tá? Bom, mas antes de eu resolver com vocês essa prova, deixa eu fazer com vocês uma análise do que foi cobrado em cada questão e do nível de dificuldade que eu achei em cada uma delas, tá bom? Bom, a primeira questão era uma questão de proporcionalidade, tá? Então essas duas primeiras questões eram da parte multidisciplinar da prova. Era uma questão bem tranquila, era praticamente uma questão de análise dimensional. Então, essa primeira questão foi uma questão bem fácil, tá? A segunda questão aqui, né, aquela questão 10 da prova, era uma questão de geometria analítica plana, mais especificamente quadriláteros. Então, você basicamente tinha que saber a soma dos ângulos internos de um quadrilátero, né, que vocês sabem que é 360. Então, era uma questão também muito tranquila, muito fácil, tá? A questão 29, né, aqui já na prova de matemática propriamente dita, era uma questão de porcentagem, mais especificamente de aumento percentual. Era uma questão, sim, fazendo a solução na marca, é uma questão de nível médio, tá? De nível médio, porque você tinha que calcular vários percentuais, enfim, e não eram números muito favoráveis. Os dados do problema, como vocês vão ver na resolução, os dados do problema mostravam já qual era a resposta. Então, se você parar para pensar só tipo analisando os dados que você conseguiria marcar direto, era uma questão fácil. Mas olhando para a solução da questão, é uma questão de nível médio que você tinha que calcular vários aumentos percentuais para você ter certeza que de fato a resposta era a que ele queria, tá? Então por isso que eu estou colocando como nível médio. A questão 30 é uma questão de trigonometria, tanto trigonometria no triângulo retângulo quanto lei dos cossenos nessa questão. Ainda tinha uma geometria analítica ali, geometria analítica não, perdão, uma geometria plana ali no meio. Então, por conta disso, eu julgo também ser uma questão de nível médio, tá? A questão 31 era uma questão de geometria plana, meio disfarçada ali de geometria analítica, mas era uma questão de geometria plana, uma questão de semelhança. Então, como você tinha que interpretar algumas coisas, aplicar Pitágoras, etc., também considero isso sendo uma questão de nível médio. Essa questão aqui, né, a questão 32, era uma questão de função exponencial, mas que você poderia olhar para ela como uma questão de progressão geométrica por razões óbvias, né, porque progressão geométrica e função exponencial andam de mãos dadas. Aqui eu acho que é uma questão fácil, assim, uma questão bem fácil. Se você fosse de repente aí tentar montar a função, etc., talvez ela pudesse ficar um pouco mais difícil, mas pelos dados você conseguia chegar na resposta de maneira bem tranquila. Então, por essa razão que eu julgo ser uma questão fácil. A questão de probabilidade, na questão 33, pô, era muito fácil, muito tranquilo. Assim, era casos favoráveis sobre casos possíveis, sem nenhuma análise combinatória ali no meio. Então, assim, era muito tranquilo, muito fácil. E a última questão, aí eu julgo ser uma questão mais difícil, porque é uma questão aí que envolve volume de tronco de pirâmide, né? Então, ou você fazia como eu fiz, utilizando a forma do volume do tronco da pirâmide, ou você tentava aí buscar por semelhança de razões sólidas semelhantes. De uma maneira ou de outra, é uma questão de um nível mais difícil. Tá? Então, como você pode perceber, a prova ela está muito bem balanceada. A única coisa que me incomodou foi assim ela não foi numa crescente dificuldade, né? Ela cresceu, mas depois decresceu e depois cresceu de novo. Isso é uma coisa que particularmente me incomoda, mas foi uma prova muito bem balanceada na questão da dificuldade das questões, tá? Em termos de conteúdo, achei bem bacana assim, os tópicos que foram cobrados, então abrangeu bem aí o conteúdo programático do concurso, tá? Então, o segundo exame de qualificação da UERJ 2019 foi uma excelente prova, na minha opinião, uma prova que dá para você fazer de maneira aí bem, acho que é um bom treino resolver essa prova, tá? Então, o que eu sugiro eu vou deixar aqui o link para você acessar essa prova. Então, antes de você assistir as resoluções, eu sugiro então que você pegue a prova primeiro, faça a prova sozinho, tá? De preferência no tempo que você teria para fazer a prova, né, proporcional aí especificamente para a prova de matemática. Eu acho que isso ajuda muito vocês aí na hora de vocês se prepararem para a prova. Depois que vocês fizerem, aí sim, assista as resoluções, tá?
Pode ser que você tenha feito alguma questão diferente de mim, pode ser que você tenha feito uma solução mais fácil ou não, mas de qualquer maneira é importante você pegar e fazer. Caso você tenha feito uma solução, Gustavo, eu vi isso aqui de uma outra maneira, etc., deixa aqui no comentário, que aí de repente, dependendo de como for, eu até gravo a sua solução, tá? Que é sempre bom ter mais uma maneira de resolver os problemas. Tá legal? Beleza? Bom, gente, então é isso. Vamos então resolver agora o segundo exame de qualificação do OES 2019. Tá legal? Então vamos lá.